Olá, no vídeo de hoje nós vamos ver como criar um sermão expositivo utilizando o Pastoreai. Na nossa área de sermões, vou clicar aqui em Novo Sermão e quando eu abrir um novo sermão, logo do lado direito aqui nós vamos ver o nosso assistente. Esse assistente, nessa área aqui, você pode visualizar algumas dicas que podem te ajudar aí dentro do teu sermão. Aqui ele pergunta que tipo de sermão você quer preparar, pode ser expositivo ou temático. No vídeo de hoje nós vamos ver o sermão expositivo. E aqui ele está dizendo para eu preencher o texto base. Eu quero fazer aqui um sermão expositivo. Vou dar um exemplo aqui e vou criar um sermão expositivo no Salmo 23. Vou criar um sermão expositivo aqui dentro do Salmo 23. O título vai ser Jesus, o Bom Pastor. A data de pregação já no próximo domingo, eu irei pregar esse sermão e ele não está associado em nenhuma série ainda. E aqui, como vocês podem ver, aqui no assistente de criação ele já nos deu algumas opções, né? Ele pergunta se eu quero ideias de introdução, ideias do contexto histórico ou ideias de tópicos para já o Salmo 23, né, que nós colocamos aqui. Vamos então ver algumas ideias de introdução. Quando nós clicamos aqui em ideias de introdução, ele vai gerar algumas ideias que você pode ou não utilizar essas ideias aí dentro do seu sermão, né? Por exemplo, ele criou aqui uma ideia de introdução. Se eu desejar usar essas ideias, eu posso simplesmente clicar aqui e ele já vai aparecer aqui, né, essas ideias de introdução, né? Vamos ver então o que ele colocou. Né? Diz aqui, ó, em momentos de incerteza e insegurança, muitas vezes nos sentimos perdidos como ovelhas sem um pastor que nos guie amorosamente. O Salmo 23 nos traz a imagem reconfortante de Jesus, o bom pastor que cuida de nós com ternura e nos conduz em caminhos de paz. Veja que é uma linguagem bem pastoral, conforme eu setei nas minhas preferências aqui, uma linguagem mais pastoral, né? Ou seja, uma ideia de introdução, né? Você pode utilizar, não utilizar, né? Adicionar alguma coisa a mais. Eu vou deixar aqui da maneira que está mesmo. Vamos ver algumas ideias de contexto também, né? O assistente de criação ele dá também algumas ideias de contexto histórico, o que estava acontecendo lá no Salmo 23, quem escreveu, né? Vamos ver aqui, vamos clicar aqui também, ele já vai adicionar aqui, está dizendo, olha, o Salmo 23 é tradicionalmente atribuído ao rei Davi, escrito em um período que ele enfrentava os desafios no governo e na vida pessoal, refletindo sua experiência de pastor. Ou seja, esse contexto ele nos dá algumas ideias para o nosso sermão, né, para contextualizar o sermão, quem escreveu, né, como eu coloquei aqui o Salmo 23, ele vai dar aqui o contexto do Salmo 23. Né. Você pode utilizar ou não utilizar, né, se esse texto aqui é totalmente editável. Eu vou deixar apenas 2 pontos aqui. Vou deixar aqui esses 2 pontos aqui, né, dentro aí do meu sermão. Né? Também eu gostei dessa parte que diz que o Salmo reflete a realidade de Israel, que frequentemente enfrentava lutas e incertezas, né? Sendo um lembrete constante de Deus em tempos de tribulação e necessidade. Né? Isso a gente pode aplicar isso à igreja também. Né? Enfim, posso alterar aqui se eu quiser. Né? Esse Salmo reflete a nossa realidade, na verdade. Né? Ele reflete também não só a experiência de Israel, mas a nossa realidade também, né? Que enfrentamos lutas também. Vamos colocar aqui, enfrentamos lutas, incertezas, isso. E aqui eu vou ter algumas ideias de tópicos, né? É interessante que como eu coloquei o estilo da mensagem como expositivo, ele vai trazer ideias para a gente expositivamente. O que quer dizer isso? É que cada tópico que será apresentado aqui será um pequeno trecho aí dentro do texto base. Como eu escolhi o Salmo 23, veja que ele colocou aqui dentro 5 tópicos que cada um relacionado a um versículo. Né? Então, o primeiro tópico relacionado ao versículo 1, o segundo relacionado ao versículo 2, o terceiro relacionado aí ao versículo 3. Né? Então, e outro ao 4 e outro ao 5 e 6. Né? Ou seja, nós temos aqui, o Senhor é meu pastor, gostei desse tópico, né? Então, se eu clicar, ele já vai automaticamente criar esse tópico. E veja que o tópico, ele coloca aqui, né, algumas ideias de tópico mesmo e um versículo que esteja associado. Né? Então, por exemplo, o Senhor é o meu pastor,
E aqui falando também, né, olha, Jesus diz, eu sou o bom pastor, né, ele vai nos dar também um outro versículo. Né? Vamos ver outro tópico também, por exemplo, verdes pastagens e águas tranquilas. Né? Vamos ver aqui, né, olha o que diz aqui, né? Deus nos proporciona descanso e renovação, né? Ou seja, um segundo tópico. Um terceiro tópico seria o versículo 3, né? A restauração da alma, né? Enfim, né? Aqui a gente tem... Eu vou deixar só esses dois tópicos, e aí eu posso também, se eu quiser, adicionar a minha conclusão. Eu venho aqui direto, coloco a minha conclusão. Claro, esse é apenas um ponto de partida, né? O tópico, por exemplo, o que eu queria, na verdade, nessa mensagem é colocar Jesus como o bom pastor. Claro que, como nós dizemos, né, o uso do assistente ele é mais como um ponto de partida. Nós, como pastores, devemos estudar o texto, né, refletir, ver aquilo que o Senhor tem revelado a nós através do Espírito Santo, para que nós possamos realmente colocar. O que eu quero realmente associar esse texto aqui, como um Jesus é o bom pastor, é o livro de Marcos, capítulo 6. Né? Lá em Marcos, capítulo 6, Jesus ele fala, ele se coloca como um pastor. Né? Então eu vou vir aqui na minha Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, onde lá no versículo 34, o Senhor ele se coloca como o bom pastor. Né? E é interessante a associação que existe do Salmo 23 com Marcos capítulo 6. Né? Então olha o que diz aqui, por exemplo. Né? Eu vou até, você pode também pegar um versículo aqui e colocar aqui para dentro. Né? Eu vou colocar ele aqui para dentro. E aí eu vou colocar esse versículo dentro do tópico 1, né? Mostrando que ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, o Senhor, ele se coloca como sendo o bom pastor. Ele se coloca como o pastor do Salmo 23. E a gente vê isso muito interessante no próprio Evangelho de Marcos, né? Quando a gente vem aqui no versículo 39, quando um versículo que às vezes a gente passa em branco. Né? Olha o que diz aqui no versículo 39. Eu vou até puxar esse versículo aqui para dentro. Olha, então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Né? Olha exatamente o Salmo 23, 2. Né? Ele nos faz sentar em verdes pastos. Ou seja, né, se a gente colocar, né, esse texto, eu posso colocar também o texto, eu vou colocar lá em Salmos, né, eu vou colocar lá o Salmo 23, eu vou colocar também esse texto aí dentro, né, olha lá, ele me faz repousar em vez de verdes pastos. Foi a mesma coisa que o Senhor fez. Ele fez o povo se assentar em verdes pastos, em relva verde. Relva é pasto, né? E mais para frente também, né, a gente vê também, deixa eu colocar essa conclusão mais para baixo aqui, e ele guia também as águas de descanso, que foi exatamente a continuação lá em Marcos capítulo 6. Né, o mesmo Evangelho de Marcos capítulo 6, ele vai trazer aqui para nós, né, lá no versículo 50 e 51, que é logo após a multiplicação de pães e peixes, o Senhor ele acalma as águas. Né? Veja que o Senhor ele fez essa multiplicação nos peixes e logo depois a história fala sobre o Senhor fazendo aí acalmar as águas. Né? Então, eu vou selecionar esses dois versículos aqui, eu posso colocar 2 versículos por vez também, e aí ele já vai colocar Marcos 6, 50 e 51, onde, olha aqui, diz que os apóstolos viram Jesus, ficaram apavorados, mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou, ficaram totalmente perplexos. Né? Então, e é interessante que ele diz, né? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Né? Veja que eles não haviam compreendido o milagre dos pães, ou seja, que Jesus, ele é o bom pastor. Né? Então, aí eu posso colocar na minha conclusão aqui, né? Ou seja, Jesus é o pastor do Salmo 23. Né? Ou seja, eu posso colocar, né? Veja que o assistente ele nos ajuda bastante, né? No sentido de trazer ideias, já referenciar algumas ideias. Claro que nós devemos ler, né? Ver se concordamos, se está de acordo com aquilo que nós planejamos para o sermão. Mas o assistente de criação ajuda a gente. E fica essa dica aí para você que é pastor, né? Para uma mensagem sua. Talvez você nunca tinha associado o Salmo 23 a Marcos capítulo 6, né? Que Jesus, ele
ele é o pastor do Salmo 23, né? E em Marcos capítulo 6 isso fica muito claro, essa revelação de Deus aí. Tá bom? Bom, esse era o assistente no modo expositivo. No próximo vídeo nós vamos ver um pouco como criar no modo temático também. Um grande abraço, até a próxima.